Olá! Para a comparação de médias entre duas amostras independentes, quando as condições para a realização do teste T não são satisfeitas, isto é, quando as distribuições da variável de desfecho nos grupos se desviam marcadamente da normal e as amostras são pequenas, então pode-se utilizar o teste não paramétrico, denominado teste de Wilcoxon para duas amostras. Um teste não paramétrico impõe menos restrições sobre a distribuição dos dados do que os testes paramétricos. Vamos, neste vídeo, continuar com o conjunto de dados Energy, que contém dados sobre o consumo de energia em dois grupos de mulheres magras e obesas. Vimos no vídeo anterior que os valores do consumo de energia fogem um pouco da normalidade no grupo das magras e que os tamanhos das amostras nos dois grupos são pequenos. 13 no grupo de mulheres magras e 9 no grupo de mulheres obesas. Vamos ver como realizar o teste de Wilcoxon para duas amostras. O teste de Wilcoxon para duas amostras também é conhecido como teste de Wilcoxon-Mann-Whitney ou teste de Wilcoxon da soma dos postos, em inglês Wilcoxon Rank Sum Test. Esse teste relaxa a exigência de normalidade dos dados, porém requer que as seguintes condições sejam verdadeiras. As duas amostras foram aleatoriamente e independentemente extraídas das suas respectivas populações. A escala da medição é pelo menos ordinal. Se as distribuições das populações diferem, elas diferem somente em relação à sua localização. No teste de Wilcoxon, os valores da variável numérica em cada grupo são substituídos por seus postos, de acordo com a sua posição, quando os valores da variável são ordenados em ordem crescente ou decrescente. Seja R1 e R2 a soma dos postos para as variáveis x1 e x2, respectivamente. Nós então calculamos as estatísticas. W igual a R1 menos N1 vezes N1 mais 1 sobre 2, onde N1 é o tamanho do grupo 1, e W' é igual a R2 menos N2 vezes N2 mais 1 sobre 2, onde N2 é o tamanho do grupo 2. Para um teste bilateral, rejeitamos a hipótese nula de igualdade da soma dos postos entre os dois grupos se W ou W' for menor ou igual ao valor crítico. Esse teste é equivalente ao teste conhecido como teste de Mann-Whitney. Vamos ilustrar o teste de Wilcoxon para duas amostras com o conjunto de dados Energy. Essa tabela mostra os valores ordenados em ordem crescente nas colunas 1, grupo das magras, e na coluna 2, grupo das obesas. Após a ordenação, cada valor é substituído pela sua ordem, ou posto, na sequência de valores. Por exemplo, o menor valor, 6,13, recebe o posto 1. O segundo menor valor recebe o posto 2. E assim por diante. Quando houver mais de um valor iguais entre si, dizemos que há um empate. Nesse caso, cada um dos valores recebe a média dos postos que receberiam se fossem diferentes. Por exemplo, para esses dois valores iguais a 7,48, que ocupam as posições 3 e 4, eles vão receber o posto igual a 3,5, que é a média de 3 e 4. Os postos para a variável Energy em cada grupo são mostrados para as magras neste retângulo vermelho e para as obesas neste retângulo em azul. Este último valor, 103, é igual à soma dos postos no grupo das magras, e este valor, 150, é igual à soma dos postos no grupo das obesas. A estatística W novamente é mostrada aqui, assim como a estatística W'.
Neste exemplo, N1 é igual a 13 e N2 é igual a 9. R1 é igual a 103 e R2 é igual a 150. Substituindo esses valores nas duas expressões para W e W', obtemos W igual a 12 e W' igual a 105. O valor de W é o menor dos dois. Este valor será comparado com o valor crítico e o valor de P calculado. Vamos realizar o teste de Wilcoxon para duas amostras no R-Comanda. Vamos supor que já carregamos o conjunto de dados Energy e ele está como conjunto de dados ativo no R-Comanda. Para realizar o teste de Wilcoxon para duas amostras, vamos em Estatísticas, Testes não paramétricos, Teste de Wilcoxon, duas amostras. A variável que define os grupos já está selecionada, Statia, e a variável resposta, ou de desfecho, também já está selecionada, Expand. Ao clicarmos na aba Opções, vamos deixar selecionado o teste bilateral e vamos marcar essa opção exato como tipo do teste. Ao clicarmos em OK, os resultados do teste são mostrados na área de resultados do R-Comanda. Os resultados mostram as medianas do consumo de energia no grupo das mulheres magras, 7,90, e no grupo das mulheres obesas, 9,69. O valor de P é igual a 0,001896 e adotando o nível de significância de 10% que estamos utilizando nessa sequência de vídeos, nós rejeitaríamos a hipótese nula de igualdade de localização, medianas, das distribuições do consumo de energia nos dois grupos de mulheres. Para calcular o intervalo de confiança para a diferença de localização entre as duas populações, é preciso usar a linha de comando. Para usar o mesmo nível de confiança que estamos adotando nessa sequência de vídeos, 90%, nós alteramos a função wilcox.test com os argumentos conf.level igual a 0.9 e conf.int igual a true. Ao clicarmos em submeter, este comando é executado e os resultados são mostrados abaixo. Há diversos detalhes sobre o teste de Wilcoxon para duas amostras realizado pelo R, que são apresentados na página de ajuda do comando, acessada por meio deste comando. Se clicarmos em submeter, uma página é aberta no seu navegador com explicações mais detalhadas sobre a função wilcox.test. Devemos chamar a atenção que a diferença de localização mostrada nesses resultados não estima a diferença de medianas dos grupos, mas aproximadamente a mediana da diferença entre um elemento do grupo 1 e um elemento do grupo 2. Nesse exemplo, podemos dizer com confiança de 90% que a mediana do consumo de energia de uma mulher magra é pelo menos 1,31 unidades de energia menor do que a mediana do consumo de energia de uma mulher obesa. Se as condições para a realização de um teste T para duas amostras independentes forem satisfeitas, o teste T é mais poderoso do que o teste de Wilcoxon para duas amostras, além de fornecer o intervalo de confiança para a diferença de médias. No próximo vídeo, vamos abordar a comparação de médias em amostras dependentes. Até lá!